O que acontece no campo de batalha? Eu fiquei um pouco surpreso do Luiz não ter pegado, porque o Luiz gosta muito de falar sobre moral, né? O Warhammer usa moral, inclusive em situações menores, em combates regulares, vamos dizer assim. Mas eu falei, inclusive, que na regra do D&D Quinta Edição, a regra proposta, que não é oficial, né? Traz a moral como um dos elementos. Se você perde moral suficiente, você tem uma debandada e a unidade se desfaz assim como ela se desfaz se ela tiver baixas o suficiente. E baixas ajudam a reduzir a moral também, obviamente. E esse é um fator importante. Quando você está falando em RPG em larga escala, os fatores, as coisas que acontecem em campo de batalha que aumentam ou reduzem a moral são importantes porque esses também são aqueles em que talvez os personagens tenham mais oportunidade de brilhar. Então, há momentos relevantes, não necessariamente do ponto de vista tático, mas que podem ter um efeito duradouro em combate. Então, se você resolve que no meio do combate, no meio de uma grande guerra, você vai fazer um combate próprio ali entre os personagens e um comandante específico, um grande comandante ou um herói do exército inimigo, e aquele herói tomba, isso tem um efeito de moral. Essa é uma das formas que você tem de fazer com que as ações individuais dos personagens tenham um efeito macro dentro do combate. Eles não necessariamente estão participando da guerra em si, mas aquilo vai ter um efeito de moral positivo para o lado deles e negativo para o lado adversário. Então, essas coisas causam um efeito em cascata. Né? Elas podem ter. Um ataque particularmente destrutivo. Os dragões da Daenerys chegaram tacando fogo e tal. O dragão, às vezes, não precisa matar todo mundo com um sopro de fogo. Se ele matar gente suficiente para que um determinado batalhão debande em pânico, isso às vezes pode romper toda a estratégia. Aquele batalhão estava protegendo os arqueiros, agora a cavalaria consegue atacar. Então, você tem componentes que podem acontecer, e aí pequenos fatos que podem ter impactos duradouros, mesmo não sendo taticamente os mais relevantes possível. Botei essa imagem aí, para quem não conhece, esse filme é o filme Patriota, que é o filme com o Mel Gibson, que é uma patriotada. Ah, meu Deus, nossa, os americanos, nossa, bom demais, não sei o quê. Mas essa é uma das cenas principais do filme, que o personagem do Mel Gibson tem um filho que vai para a guerra, e ele pessoalmente não é a favor da guerra, não quer participar da guerra, mas aí ele tem um filho que vai para a guerra, e aí ele resolve participar da guerra, e aí o filho dele morre, não sei É o a quê, guerra de blá, blá, secessão, né? guerra de secessão. E aí nesse momento aí, na hora que na batalha o porta-estandarte da bandeira é morto, e aí ele dá um jeito de catar o estandarte e liderar, porque estava tendo uma baixa grande na moral do lado dele, e os caras seguem a bandeira e vencem a batalha e tal, e o Mel Gibson garantiu que os Estados Unidos se mantivessem unidos, né, É, segundo o filme. Então, assim, esse é um ponto. Eu acho que você tem que pensar de que maneira esses pequenos elementos eles podem ter um efeito em cascata. E isso você pode fazer tipo, narrativamente de uma maneira até muito simples. E o tinha segundo batalha que ponto acabava, né? Quando o líder é, morria. se o porta-estandarte cai, o Troia tem uma cena em que o Aquiles briga com outro cara e eles falam, a gente não precisa guerrear, a gente bota só o melhor guerreiro de cada lado para bater, e aí quem ganhar, ganhou. E é o que acontece, o Aquiles mata o cara e os outros caras se rendem imediatamente. Também acontece. Né? Você tem uma economia de vidas ali, às vezes, que pode ser útil. Mas eu acho que tem um outro ponto importante sobre essas coisas que acontecem, que é o seguinte, novamente, se você considerando que as pessoas têm individualidades, tanto como jogadores quanto como personagens, uma batalha de larga escala pode ser uma coisa extremamente maçante. Fica muito difícil de você, como narrador, também ficar descrevendo de forma muito elaborada a situação que é basicamente, você vai lá, bate nele. Agora outro cara deu espadada. Agora juntaram três pessoas para dar espadada. Cada um deu espadada. Você bloqueia. Não sei o quê. Por quantos turnos isso vai durar? Você vai olhar para frente, tem 60 pessoas vindo na sua direção, você vai bater com todos eles. Pode ficar maçante, pode ficar chato. Então há elementos que você pode fazer narrativos que dão um charme pro negócio. Que são essas situações mais exóticas que podem surgir. Quem assistiu o segundo filme do Senhor dos Anéis, As Duas Torres, eu acho que 60, Eu assisti. 70% do filme é a Batalha do Abismo de Helm. E você vai ter cenas na Batalha do Abismo de Helm que chamam a atenção justamente porque elas são momentos relevantes e individuais. Então, a hora que os caras falam, pô, eles não podemos deixar eles romperem o portão. Então, a gente vai pular na ponte de acesso ao portão
para lutar com os soldados que estão defendendo justamente um Ariete. E eles vão matar os caras do Ariete, vão derrubar o Ariete, vão impedir o Ariete de destruir o portão. Esse é um ponto relevante, você está dando ali um fator interessante para a atuação individual, certo? Esse é um ponto. Outro ponto do mesmo filme, na hora que os malucos carregam a bomba e botam a bomba no pé da muralha. E aí alguém olha e fala lá, o orc maluco vindo correndo com uma tocha gigante. E aí os caras sacam, beleza, ele não pode chegar na bomba. Se ele chegar na bomba, fodeu. E aí o Legolas começa a pregar flecha no maluco, E o o orc. Legolas é a única vez que o Legolas não consegue nada. Porque o cara tanca umas 4 flechas do Legolas e no final ele se joga na bomba, explode a bomba. Spoiler, foda-se, é um filme de 23 anos. 20, acho que é 23 ou mais, né? Não. 2001 é o último, né? 2000, então, o Abismo de Helm. Então, 24 anos o filme. E aí explode a muralha, e é a primeira vez que aquela muralha é rompida na história. Os caras invadem, a guerra muda de patamar, os exércitos precisam recuar pro círculo interno, enfim. Então, essa movimentação dá uma cena relevante, dá um momento narrativo relevante que foge da trocação franca ali, que fica meio paradona. Então, diria que no geral são esses momentos em que vale a pena você colocar os seus personagens. Você está numa situação de grande batalha, elenque momentos em que as atuações individuais deles podem ser relevantes, podem fazer um componente interessante narrativo e coloque eles lá para eles ou fazerem algo ou impedir alguém de fazer algo que possa ter um impacto em cascata pro resto da cena. Essa observação sua é importante, que me fez lembrar de um outro filme chamado No Limite do Amanhã. Acho que é No Limite do Amanhã, que é dos alienígenas também. O Tom Cruise? O que acontece ali? Loop, né? O cara fica dando looping temporal, mas qual que é a estratégia dos alienígenas? Eles vêm com tudo e regaça geral. Só que toda vez que eles fazem isso, eles eliminam aqueles inimigos que são de nível mais baixo, automaticamente. E os de nível mais altos, eles se levantam e você tem as cenas de batalha no filme. E você pode usar essa estratégia. Elementos que limpam o campo de batalha. E aí você tem ali agora aqueles que sobrevivem, que são mais fortes, contra um adversário mais elevado. Isso acontece também no Senhor dos Anéis, muito. Em que chega lá o Nazgûl, igual tá falando aqui no chat, chega o Nazgûl tocando terror e tal, e aparece a filha do rei dos cavaleiros e... você disse que nenhum homem pode te matar? Surprise, motherfucker. Pá, sua mulher. Então ali, você vê que não tem ninguém ali em volta, porque a galera já foi embora por causa do que aconteceu. O bicho desceu, matou todo mundo, restou ela e um hobbit. Quando você tem na invasão dos portões, quando eles usam os trolls. Cara, quando os trolls abrem o portão, a galera que tá ali do lado, você é jogada pra fora, é jogada pra longe, já caiu, morreu, acabou. Os trolls já varreram 12 ali, na hora. Sobra quem? Você que tem nível 4, que tá ali. Ixi, eu sou nível 4, não morri. E vai ter que lutar com o troll, porque a galera atrás de você tá correndo. Então, assim, usa esses elementos que o Marcelo falou, usa essa mecânica que tem nesse filme e nesses filmes, que você às vezes tem a desculpa perfeita pra jogar aquilo que a gente falou, que é a ação individual dentro do contexto coletivo da guerra, porque você vai dar realização pro jogador, pro personagem, sem ficar só narrando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e agora tem umas bolas de fogo caindo e umas catapultas jogando. Eu gosto de usar sistema de moral em praticamente tudo, porque quem tem medo, né? Moral. Quem tem moral tem medo. Então, não importa o quão super-herói você é, se você tá ali numa situação de igual para igual, ou até numa situação de certa desvantagem, e de repente o negócio começa a ir muito ruim, tipo, esgoto abaixo para você não vai lutar até a morte, porque são criaturas racionais que temem a morte. Então você vai, tipo, o mais normal é você se render ou fugir. Então faz sentido ter um medidor de moral ali. E a gente tá falando aqui sempre de moral em relação à diminuição de tropas, né? Perder vantagem em relação à luta, quando muita gente morre do seu lado, etc. Ou quando um monstro muito grande chega, ou quando o herói do seu lado morre. Mas existem outros fatores também que podem diminuir a moral, que a gente até citou aqui hoje já, como, por exemplo, fome, doenças. Várias coisas podem acontecer no front ali, que a galera fala assim, foda-se, eu não vou ficar aqui morrendo de fome pra poder defender um rei que tá enchendo a barriga lá do 500 hectares de distância daqui.
quem quiser, cada cachorro que lamba a sua caralho, né? Então, tô saindo fora, quiser me pegar como desertor, vai comer um prato de feijão antes pra ver se me alcança. Então, tem muitos outros fatores que podem gerar baixa de moral ou levantar a moral também. Chegou nessa noite, nesse dia, chegou um comboio com coragem líquida, né? Chegou ali com vários tonéis de cerveja ou de qualquer que seja para rolar uma festa. Vai rolar uma comemoração ali para levantar o moral da tropa, para poder fazer a galera ficar mais animada, fazer a galera ficar mais com vontade de batalhar. Então, os dois lados funcionam, né? Você pode erguer o moral com alguns fatores fora do combate e você pode também perder a moral com fatores fora do combate. Não, e você tem um dos componentes mais dramáticos, úteis, narrativos, e qualquer filme de guerra você vai ter uma cena dessas, que é o discurso, né? O discurso motivacional. Discurso motivacional, que no D&D, inclusive, eles criaram uma magia, que é o discurso motivacional. Que o discurso motivacional efetivamente concede um bônus prático pro combate. Ele dá mais pontos de vida para quem ouve o discurso. Então, esse é o momento. Agora, morreu ontem, né? O ator que fez o Rei Telden, que também fez Quem que ele faz? Ele faz no Star Wars que ele faz? Alguém falou que ele faz O Senhor dos Anéis e tem um outro filme que ele faz. Não lembro dele. É o Capitão do Titanic, que ele morre afogado. Capitão do Titanic, isso, obrigado. O ator é o Bernard Hill, que morreu agora. E, pô, o Telden tem o discurso pra morte lá, que ele bate nas espadas dos Cavaleiros de Rohan. Lanças serão quebradas, escudos serão quebrados, lanças serão trincadas. E é sempre, eu acho muito engraçado porque os caras sempre concluem a porra do discurso com uma mensagem negativa, né? Meio que o quebra-perna do teatro. Que é o cara gritando, vamos pra morte. É o Leônidas falando, hoje a gente vai jantar no inferno. Os caras estão sempre do tipo, beleza, a gente tá indo pra morte, mas é isso. Vamos. E os caras olham e falam, porra, se o meu líder tá falando que é pra gente ir, eu vou. E aí, assim mesmo, já vi uns discursos bosta? Já vi uns discursos bosta, nem todo mundo tá preparado pra fazer isso. Às vezes você vai dar o azar de ser o jogador que joga com paladino, ser a pessoa que vai falar, é isso aí, galera, todo mundo pra cima, pensamento positivo, não baixa a cabeça não, tipo, nem todo mundo é coach, né? Então se você tiver um jogador coach na mesa e ele tiver um personagem, dê a ele a oportunidade de fazer um discurso brilhante pra motivar a galera e dê tempo pra ele se planejar também. De preferência, ninguém faz isso no improviso, Eu lembro, pra quem não assistiu a série animada Clone Wars, Star Wars, recomendo. Tem uma parte já perto do final da série, em que o Anakin, que tem toda uma tropa de clones lá, ele tem que ceder a tropa deles pra um outro Jedi, que é o Jedi que mais conseguiu batalhas em todas os enfrentamentos das Clone Wars. Só que ele tem um negócio. Ele é o que tem mais baixa de clones. Então ele meio que trata a galera como se fosse droid. Vai e faz. Não, mas isso aí a gente vai jogar a galera pra morte. Fala assim, cara, é a ordem. Vai lá e faz. Então a galera já vai obedecer. Bom, primeiro, eles já são motivados porque eles têm programação, né? Os clones têm programação. Eles já são motivados por natureza. Por mais que eles não gostem da ordem, eles vão lá porque eles têm que fazer. E aí o que acontece é que eles estão indo lá e o lugar, esse lugar que eles estão, não tem luz do sol. Não tem luz do sol visível. Mesmo quando é dia, é escuro. Eles não enxergam direito os inimigos. Os inimigos enxergam eles. Eles são atacados constantemente. Eles se desorientam porque todos os mecanismos de orientação lá não funcionam direito. As ordens desse general Jedi são confusas e não estão surtindo efeito. E a maioria das vezes eles estão sem saber qual é a distância real entre o alvo que eles têm que ir ou o caminho certo de voltar. E todo episódio ele vai sendo nessa tensão, porque o cara é todo snobzão e tal, e manda os caras e os clones estão vendo. Cara, mas isso aí não... a quantidade de esforço que a gente tá fazendo pelo resultado não compensa.
A gente só vai ganhar no número. E a coisa vai indo e tal, e tá, e tiro pra todo lado. Aí eles descobrem o seguinte. Todo mundo já cansado, puto da vida. Descobre que tem 5 batalhões lá espalhados nessa missão. E eles acabam descobrindo que eles estão guerreando entre si. Estão se matando. Aí vai, como assim? Nós estamos nos matando. Aí eles voltam, alguém volta pra ver o que tá acontecendo. E o Jedi foi corrompido pro lado negro e tava querendo simplesmente acabar com a guerra, provocando a derrota mesmo da República. E tava fazendo isso o tempo inteiro. Ele ganhava, mas matava muita gente pra isso. E aí, qual que era o lance? O lance não era só matar as pessoas. Ele tava destruindo os soldados. Porque aí os caras estavam sem base suficiente de informação, de recursos pra enfrentar os inimigos. Eles estavam sendo sempre cercados, sempre desnorteados. E acabam descobrindo que eles estavam matando os próprios companheiros de grupo lá de exército. Ou seja, os caras pegaram a moral da galera e jogaram lá pra baixo, a ponto dos caras não quererem mais lutar. E eu acho isso um exemplo fantástico do tema aqui do Marcelo. Que é como um generalzão, conseguiu simplesmente destruir o grupo dele, simplesmente por tipos de ordens estratégicas para fazer com que a galera se desesperasse, que ficasse brava, desconcentrada, desnorteada e acabarem se matando, dando vantagem para os inimigos.